Bom, recapitulando então brevemente, o André Luiz estava lá em Nosso Lar, ele resolveu se matricular num curso lá no Grupo Mensageiro. Ele e o Vicente, que era um médico, vieram com o chefe do Grupo Mensageiro numa excursão de aprendizado. Eles passaram numa colônia espiritual que fica entre Nosso Lar e a Crosta e acompanharam os trabalhos num posto de socorro dessa colônia na forma de castelo, teve o aprendizado todo e chegaram na Crosta. Na Crosta, então, eles foram na casa dessa senhora que vive uma casa simples, onde ela faz um trabalho espírita na casa. Né? Então, nós acompanhamos um trabalho de evangelho no lar, ela com os filhos, e aí deu 11 horas, eles foram dormir e os espíritos continuaram trabalhando na casa a noite toda. Então, nós vimos o trabalho que foi feito, era espíritos se encontravam com encarnados que desdobrando, encarnado dormindo na casa dele, o espírito desdobrado vinha se encontrar então nessa casa aí no Rio de Janeiro para conversar com amigos espirituais, era esse o trabalho. E quando amanheceu o dia, então, o pessoal saiu para trabalhar, foi mostrando as várias tarefas de cada um, e André Luiz, então, com o Vicente do chefe, saíram volitando para passar o dia no campo. E nessa volitação, eles olharam para baixo e ele fez uma comparação, como se um nadador estivesse nadando numa água que está limpa em cima, mas ele olha que lá embaixo tem muito lodo. E então, eles estão num nível bem mais elevado que o nosso. E eles olham para baixo e eles veem a atmosfera que nós vivemos, cheia de poluentes espirituais, né? Então, um ambiente muito propício para proliferação de bactérias, né? E ele fala, então, ele explica que a luz solar, o magnetismo terrestre vai destruindo isso. E se não destruísse, esse ambiente propício para a proliferação das bactérias, elas proliferariam tanto que não era possível a vida do humano, né? E ele explica, então, que enquanto o homem, que é herdeiro de Deus, cultivar o campo inferior da vida, vai sempre haver criação inferior. Então, as pandemias, as bactérias, os vírus, eles já encontram um ambiente propício na psicosfera que nós produzimos com o pensamento negativo. Então, vamos ver, então, o próximo capítulo, que é o 41, né? Eles, então, chegando numa região entre árvores, chama o capítulo, tá? Capítulo 41. Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso. E o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos haustos e falou: os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. Aí é uma informação interessante para a gente, tá? Então, a gente é acordado 2/3 do dia. E 1/3 do dia, nós, os encarnados, nos recolhemos no sono. E os espíritos, ao contrário. Durante o dia, então, eles não trabalham tanto, eles deixam a gente fazer a nossa parte como encarnado. E eles trabalham mais nesse 1/3 quando nós estamos dormindo. Então, eles, como nós vimos, eles podem pegar a gente desdobrado do sono e levar para aprendizado ou para bagunça, de acordo com a sintonia de cada um, tá?
Vamos lá, então. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou: aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor amigo sorriu e observou: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios. Nas palavras, pensamentos, intenções e atos e no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências, quando o Senhor nos permite. Então, a ciência não fala desse 1/3 do tempo da nossa vida que a gente passa dormindo, né? Mas o Espiritismo fala. Então, a ciência diz que o sono tem várias fases. E a ciência acredita que em alguma dessas fases durante o sono, a gente vai classificar aquilo que a gente vivenciou durante o dia. Então, a gente vai colocar aqueles pensamentos nos arquivos. Isso daqui vai ser usado com frequência, isso daqui eu não vou usar mais. Então, a gente vai ajeitando as nossas memórias, nossas coisas, tá? E eu acho que, pelo que ele está escrevendo aqui, não está muito fora, não, está mais ou menos certo. Mas isso daí também determina a lei de sintonia. Então, se eu passei as 16 horas do dia num processo de caridade, de fraternidade, de amorosidade, eu vou estar afinando uma sintonia que vai acontecer durante esse 1/3 do horário que eu vou estar dormindo. Então, eu vou ser assistido por espíritos sintonizados com a caridade, com a amorosidade, com tudo isso, entendeu? Agora, se eu sou aquele criminosinho, aquele que egoístinha, aquele que só pensa em mim, aquele que quer levar vantagem sobre os outros, eu vou estar, então, determinando uma sintonia, e nesse horário do sono, então, eu vou ser procurado, assistido por gente de acordo com a minha sintonia. Vamos lá, então, calando-se nosso orientador. Tivemos atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, nos círculos dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidas em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Bom, eles devem ter chegado nesse campo aí perto do meio-dia, né? Então, o chefe aí do mensageiro está dizendo para ele que o clima é muito mais propício, mais livre de bactérias e dessas vibrações ruins aí na parte da manhã. Já está chegando ao meio-dia. Mas nós vamos ver na sequência aí que tem muitos espíritos trabalhando nessa região de campo. Então, ele está falando, não tem dois campos iguais, tá? Então, depende também que tipo de espírito que habitam aquela região, tá? Vamos continuar o estudo, então, que vai ser interessante isso daí. Apoiamo-nos no veludoso relvado e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu.
Assim me explico porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da hipermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Indicando prazeroso, as rondes balouçantes acentuou. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central. A harmonia possível, o repouso desejável. Embalados ao pio vamos dar uma analisada aí, que isso daí é interessante. Eu, pelo menos, sempre achei que na floresta o ambiente era mais propício. Mas ele está falando que não. Que numa floresta você não tem a brisa agindo como no campo. Você não tem o sol agindo como no campo. Então, no campo você tem, por exemplo, ele falou de um laranjal. As plantas são plantadas com uma distância que permite o fluxo do ar, o banho de sol. E então esse campo ele é limpo. E enquanto que numa floresta fechada, ele fala aqui de espíritos inferiores, dos reinos inferiores da natureza. Para mim, esses são os elementais, tá? Então, elementais são espíritos que ainda não se individualizaram. Eles normalmente são dirigidos por espíritos superiores ao humano, né? Um humano que comanda um bando de elementais. Então, quando você entra numa floresta e começa a maltratar a natureza, normalmente acontece algum acidente, alguma coisa com você, que são os elementais defendendo a natureza, tá? É a função deles. Então, quando você entra numa mata fechada, você tem que prestar mais atenção do que como ele está falando no campo. Porque, como na cidade, a cidade ela é contaminada pelos espíritos que se ligam ao homem que pensa no patamar inferior. Então, o espírito que pensa de uma forma inferior, ele se sintoniza com o homem que pensa da forma inferior e ele vive nas cidades. E nas florestas, então, nós também temos isso, tá? Espíritos que estão ali para trabalhar, para cuidar da natureza, mas a gente, quando entrar numa floresta, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, tá? Um lenhador experiente, ele faz uma oração antes de abater uma árvore, tá? Ou de matar um animal, tá? Bom, vamos continuar, ver se ele fala mais alguma coisa. Embalados ao fio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Então, eles chegaram cansados, passaram a noite trabalhando. Vocês viram que assim chegou no campo, o Aniceto ensinou eles a fazer uma respiração de profundo hausto, né? uma respiração profunda. E quando ele começou a caminhar, ele já viu que ele já estava restabelecido, tá? Então, isso daí pode servir para a gente, tá? Você está com um monte de coisa na cabeça, você pode ir numa região de campo, fazer uma respiração profunda, tá? Provado aí que faz muito bem, tá? E aí, então, essa parte que é interessante. Havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Então, nós dissemos que à noite eles trabalham. Durante o dia, eles estão nesse campo aí. Vamos ver se ele explica o que esses trabalhadores espirituais estão fazendo no campo. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente. O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando aos servidores que iam e vinham, considerou. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte.
Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Bom, antes de entrar nesse caso aí, vamos dar mais uma pensadinha aqui, então. Então, são espíritos que não estão trabalhando à noite com o encarnado. O trabalho dele é no reino vegetal mesmo. Então, ele fala reinos inferiores. Então, o reino vegetal, o reino animal, são reinos inferiores ao humano. Então, tem espírito que ele está falando aqui que se preparam para uma nova encarnação prestando serviço no campo. Então, a agricultura, ela tem espíritos trabalhando para que haja uma lavoura que alimente a humanidade toda, tá? Então, não é só o homem, tá? Tem espíritos comandando elementais e um pessoal que trabalha nos campos, tá? Nesse laranjal, nessas goiabeiras aí, vocês vejam, então, que tem espíritos inferiores aos humanos. Mas não quer dizer que eles sejam ruins, são trabalhadores, tá? Mas tem espíritos humanos comandando, tá? Irmãos, ele fala, é humano, se preparando para novas encarnação, prestando serviço nesses reinos dos elementais aí. Vamos ver o que é esse caso que chamou a atenção deles, então. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho interpelando. Missério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. Bom, antes de ver a resposta do subordinado, olha aí que coisa interessante, tá? Então, uma estrada simplesinha, deve ser uma estrada de terra. O carroceiro ia indo com o burrinho puxando uma carroça. E o burrinho deu um coice e pegou a cabeça do carroceiro. Aí o carroceiro está precisando de socorro. Tem 2 encarnados atendendo ele, então parece que ele fraturou o crânio. Mas vejam que chamou a atenção de vários espíritos da região. E o chefe daqueles espíritos lá está dando uma dura num espírito que era responsável pelo trecho da estrada. Então a gente vê as equipes espirituais trabalhando em lugar que a gente nem suspeitava, tá? Um trecho de uma estrada secundária, num campo, tem um responsável por aquele trecho. Vamos ver o que o subordinado respeitoso considerou, então. O subordinado respeitoso considerou sensatamente. Fiz o possível por salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidado, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolarizar, sussurrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre muar que o ajuda, tanto castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. O que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Então aí está explicado o trabalho do responsável pelo trecho da estrada. Ele estava tentando influenciar esse humano aí, mas esse humano não é uma pessoa tão ruim. É um pai de família, um homem de responsabilidade, um trabalhador, está trabalhando com uma carrocinha.
mas ele não tem respeito nenhum, então, pelo animal, tá? Então, ele tanto abusou dessa superioridade dele perante o animal, ele chicoteou, ele espraguejou, ele tirou o animal do sério. Então, mesmo tendo um auxílio espiritual naquele trecho, se tornou insuficiente. Atormentado pela descarga de cólera do condutor, o burro humilde atacou. Então, quebrou a cabeça dele. Vamos lá. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. E como dirigisse o olhar aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem enquanto esteja em nossas mãos, cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. Cólera é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se o mal. Seus seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Bom, dá uma paradinha aí, porque vocês estão sabendo o que aconteceu ontem em Limeira, né? Um cachorro pitbull, uma criança de 21 dias, descuidaram da porta, o cachorro entrou na casa e pegou a criança. Então tiveram que esfaquear o cachorro, matar o cachorro, porque ele não largava a criança, tá? E a criança morreu, tá? Morreu uma criança, morreu o cachorro. Então você veja que eu já tive cachorro grande, cachorro perigoso, eu já tive fila, eu já tive dog alemão. Então, se você convive com um animal, respeitando os instintos do animal, e sendo grato e sendo generoso, você faz o animal se tornar um grande colaborador, tá? Mesmo sendo um animal perigoso, como um cachorro da raça Pitbull, ou de qualquer outra raça aí. Então, eu não sei, eu não estou julgando essa família, nem sei como esse cachorro era tratado. Parece que o que está falando na reportagem hoje em dia, que o cachorro não era maltratado, não. Eles só descuidaram. E o cachorro, por instinto, não sei como ele vivia na casa antes desse bebê nascer. Provavelmente ele vivia dentro da casa e depois que o bebê nasceu, eles não deixaram mais entrar na casa. Alguma coisa aconteceu nesse cachorro aí, essa criança não foi apresentada para o cachorro, e na primeira oportunidade que o cachorro teve, o instinto do cachorro fez ele ir lá e matar a criança, tá? Então, conviver com animais, principalmente um animal de grande porte, você vê que é um burrinho, todo mundo acha que um burrinho é um animal dócil, mas aí, no caso, ele foi tão maltratado que ele, com uma patada, ele quebrou a cabeça do sujeito. Então, mais uma lição para a gente, tá? São inferiores, a gente é superior a eles, a gente tem raciocínio, então a gente devia prestar mais atenção nos animais que convivem com a gente. Indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbado: como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, chumbado ao leito. Entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade de nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque do retorno a todo tempo. Então, tá dado mais uma lição, tá? Esse cara que levou a patada, ele vai ficar uns dias de molho aí. E você vê que por ele não ser uma pessoa ruim, os espíritos já estão cuidando dele já, tá? Então, nesse tempo que ele vai ficar de cama, provavelmente, com a cabeça quebrada aí, ele vai ter tempo de refletir, tá? Então, até a rebeldia do burrinho, dando um coice e quebrando a cabeça dele, não é um castigo. É uma lição útil e necessária. Esse cara tem que aprender a viver com os nossos irmãos animais, tá? E aí, gente? Terminamos 41. Será que esse cachorro que matou essa criança não percebeu algum espírito ali do lado da criança chamando ele para atacar?
Pode até ser, tá? Mas eu acredito mais na parte instintiva do animal, entendeu? Eu não sei se o animal recebe. E também a gente não sabe o que estava planejado no projeto reencarnatório dessa criança, no projeto reencarnatório dessa família. Então a gente sabe que Deus nunca erra, tá? Deus, com toda a espiritualidade, a gente sabe que as reencarnações são programadas. Então muita coisa tá em jogo aí, entendeu, o César? Mas eu estou falando da parte de animal. Então, quando você tem um animal de uma raça dessa que precisa mais atenção, você tem que ter responsabilidade, entendeu? Você não pode simplesmente fazer uma cerquinha, trancar o bicho lá, só dar água e comida, e xinga, e maltrata, e não é assim que se lida com o animal, tá? São nossos irmãos, tá? Então, como eu disse, tem cachorro que, de olhar para ele, um Doberman, você olhar para ele já te dá medo. Mas se você fizer amizade com ele, ele se torna completamente dócil, completamente teu amigo, muito confiável, entendeu? Agora, se passar com uma moto de escapamento aberto perto de um Doberman, se ele não tiver trancado, é fria, tá? Porque o bicho, ele tem um instinto, é selvagem mesmo, tá? E esse Pitbull também é uma raça que foi desenvolvida por ser um animal que não foge da briga, entendeu? Então, alguma coisa desse animal estava incomodando. O choro da criança, alguma coisa que o animal fazia antes da criança nascer, a criança de 21 dias, recém-nascida, não pode mais o cachorro fazer, e o cachorro não pensa, tá? Então, numa oportunidade que ele teve, ele foi lá e pegou a criança, tá? Então, Barana, mas o cachorro também tem evidência, entendeu? Porque se não fosse isso, ele não tem, as cachorras que eu tenho aqui em casa não atacaria ninguém que entrasse aqui dentro de casa, entendeu? Mas atacaram, porque perceberam alguma coisa na pessoa que entrou aqui para fazer leitura, você entendeu? Sem ele ter mexido com o cachorro, sem ter gritado, sem ter feito nada, entendeu? O cachorro tem evidência, ele pode ter visto e atacou, entendeu? É complicado, né? A pessoa não faz nada, não agride, não chuta, não faz nada pro cachorro. O cachorro vem atacado assim, do nada a pessoa. Então, quer dizer, há alguma energia negativa ali que realmente está puxando aquilo lá para pegar a pessoa, porque o cachorro... Normalmente um leiturista de alguma companhia dessa, ou de água e de luz, ele odeia cachorro, tá? Porque em vários lugares que ele vai, ele vê que tem cachorro e cachorro parece que sente que ele odeia. Então é o que você falou, tá? Alguma coisa tinha nesse cara, esse leiturista aí apresentava alguma coisa que o cachorro percebeu sim, tá? Não sei nem se é espírito que interferiu no cachorro ou interferiu nele, tá? Mas o cachorro percebeu nele uma coisa que precisa ser atacada, com certeza, tá? Ninguém instigou o cachorro, como você falou, mas aquele cara lá tinha alguma coisa. Normalmente deve ser como esse senhor aí, que não tem respeito nenhum por animal. Então ele odeia esse trabalho dele de leiturista da água, da luz, e ele odeia entrar em casa que tem cachorro. Então ele já da esquina, ele já vem maldizendo, e no pensamento ele está desejando esses cachorros tinham que morrer, eu não sei por que alguém não dá veneno para esses cachorros, e o cachorro percebe esse pensamento da pessoa, tá, César? Okay. Então não sei nem se é espírito que influenciou, tá? Eu acho que o cachorro percebeu a psicosfera do cara. Nós lemos no capítulo anterior aí, como é a psicosfera onde vive um bando de humanos junto, tá? Então o pensamento desse leiturista aí deve ser um pensamento de muita revolta, tá? E nós já vimos um filme que bombou na internet do carteiro que tem a maior amizade com o cachorro. Ele vai chegando, o cachorro vem abraçar ele no portão. Então são vários tipos de pessoa, entendeu? A psicosfera, né? A psicosfera mental da pessoa vai atrair o que é de bom, o que é de ruim, né? Você vê aqueles desenhos da família Adams, né? O cara anda, tem uma nuvem de cor de cinza em cima da cabeça dele, soltando raios, e é bem isso, entendeu? O cara tem uma nuvem em volta dele, pô.
E o animal percebe sim, pô. Ok. Vamos para o 42, então? Vai acontecer uma coisa interessante no 42. Eles vão fazer um evangelho no ambiente rural. Eles estão lá no campo e vão fazer um evangelho. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderias interpretar para nós outros algumas das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu em torno do assunto era enorme. Aqueceu em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho que Aniceto abriu firmemente como quem sabia onde estava a lição do momento. Então, olha aí, o chefe daquela região ali do campo, ele reconheceu a luz que o Aniceto irradia, tá? O André Luiz já falou que ele irradia uma luz, tá? Então viu que, eu não sei se já era conhecido, se o Aniceto toda vez vai nesse mesmo campo e já conhecia o trabalhador, mas de uma forma o trabalhador, o chefe daquele trabalho espiritual naquela região do campo, conheceu o Aniceto. E chegou para o Aniceto e falou, nós vamos fazer umas lições evangélicas, você poderia fazer a interpretação para a gente? Então apareceu lá um evangelho. Provavelmente não é um evangelho segundo o Espiritismo, provavelmente é uma parte do evangelho que está na Bíblia, tá? E o Aniceto então abriu e está procurando alguma coisa no evangelho. Vamos lá. Fixando a página escolhida, começou a meditar enquanto sublimada luz lhe aurelhava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam um grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraídos por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram, igualmente de longe. E as aves tranquilizaram-se nas frontes fartas, sem um fio. A única voz que toava, leve e branda, era do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente, executada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Olha que legal isso daí, então. Então, o mesmo burro que deu uma patada e quebrou a cabeça do carroceiro, agora tinha um bando de burro e quando viu esses espíritos se reunindo para fazer o evangelho, e a luz desses espíritos irradiou de uma forma, tanto o rebanho bovino quanto os burrinhos se aproximaram. Então, o burrinho, o rebanho bovino são encarnados, mas eles... Está aí uma prova que eles percebem o que acontece na espiritualidade. Então, espíritos reunidos para fazer um estudo do Evangelho. Então, até as aves pararam um pouco de fazer a agasalho que normalmente as aves fazem, os bois foram se achegando onde esses espíritos estavam reunidos, e o mesmo burrinho que deu patada lá, os irmãozinhos dele, você vê que eles são animais mansos, vieram procurar esses espíritos de luz, vieram se aproximar, tá? Então vamos lá ver o que o Aniceto achou no livro sagrado. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida vamos dar uma refletida aí. Então, ele escolheu uma parte de Paulo, tá? Paulo, a gente sabe que ele era bem espírita, tá? Mas um espírita, 2.000 anos atrás, ele tinha que medir como que ele ia fazer, tá? Então, nessas cartas que ele escrevia,
vários grupos estavam se formando de cristãos. E ele escrevia a carta dando orientações. Então, essas orientações que ele passou para os romanos, uma epístola é uma carta que ele mandou para os romanos. Então, ele está falando das filhos de Deus. Filhos de Deus somos nós, os homens encarnados. E ele está falando de corrupção. Então, esse carroceiro, por exemplo, é um filho de Deus. Mas ele está com um pensamento corrupto, ele não respeita o animal que está servindo ele. E assim também com a agricultura, tá? Então, você quer ter um lucro absurdo, você quer usufruir daquele terreno sem pensar numa sustentabilidade, você quer só um lucro imediato, você não está sendo um filho de Deus de acordo com o que foi programado para o Filho de Deus fazer, tá? Então, o homem que lida com a agricultura, ele tem muita responsabilidade. Vamos ver a explicação do Aniceto, que vai ser nesse sentido aí. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Poderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na cruz, para que se lhe verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Legal. Dá uma paradinha aí, que isso daí é interessante. Então, a ganância faz com que o homem queira ter mais terra, ter mais plantações, ele quer trocar de carro, ele quer uma casa na cidade. Então, a ganância é explicada, tá? Mas aí também não pode haver exagero. No Brasil, por exemplo, nós tivemos agricultores, principalmente da parte do sul do país aí, que eram gente que tinha um bom conhecimento da agricultura e parece que não eram tão gananciosos assim. Então eles foram para essas regiões de cerrado aí e fizeram fazenda muito produtiva, tá? Então hoje em dia, com a parte técnica também do Embrapa, por exemplo, nós conseguimos que a lavoura tenha uma rentabilidade formidável. E nós exportamos alimento para o mundo todo, entendeu? Então, tem muito do trabalho da equipe espiritual junto a esses fazendeiros. Mas esses fazendeiros também não podem deixar essa parte da ganância extrapolar. Então, para conseguir comprar um apartamento em Los Angeles, para poder ter, sei lá, na Ilha Caimã, ele não pode abusar também e fazer aquela terra produzir de uma forma insustentável, tá? Que aí ele vai estar prejudicando. Ele vai ter algumas lavouras extraordinárias que vai ter um lucro formidável, mas aquilo vai acabar se extinguindo. Esses desmatamentos, ele tem que ser repensado. Tem muita terra que você não pode desmatar tudo. Então, tudo isso tem que ser pensado pelo homem encarnado. E aí, então, tem a equipe espiritual que vai ajudar e vai intuir esse homem, tá? Desde que ele não esteja iludido pela ganância, tá? Vamos continuar, então. Quantas vezes? Barão. Quantas vezes vosso auxílio é convertido? Peraí. É que o celular virou aqui e acabou saindo fora da onde eu tinha deixado.
Como é que é? Fala de novo. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo? Dos negócios terrestres. A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moleques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolve o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Então ele está descrevendo bem o que acontece nos dias de hoje, tá? O pessoal entra lá na floresta lá e faz a mineração e faz o desmatamento e ele não está preocupado se quem vive ali ou a diversidade da mata que tem ali, que aquela mata em pé poderia dar muito mais lucro do que aquela mata derrubada. Ele pode até chegar ao cúmulo de desertificar aquela região. Mas a ambição dele, o que é? Eu desmato, ponho uns boizinhos aqui, depois eu procuro o deputado, o advogado, e eu faço a legalização dessa terra e eu vou ter muito lucro por revender essa terra. Então você veja que é bem o que ele descreveu lá em cima, tá? O homem, então, que ele não tem um amor pela terra, em fazer uma coisa sustentável. Ele quer um lucro imediato, ele quer comprar apartamento em Miami. O resto para ele não interessa. Se tem índio morando ali, a diversidade que tem naquela mata, nada disso para ele interessa, tá? Vamos derrubar tudo, vamos arrancar o que tem para arrancar, a madeira maior. Se o solo ficar desertificado, não tem problema. A gente regulariza a terra e passa para algum bobão depois. Vamos lá. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo da vaidade e insolências, auxiliemos-los ainda. Olha, um espírita falando como é. Então, existem homens que estão destruindo uma parte do planeta. Então, um espírito espírita, ele nunca vai pensar em termos de punição para esse homem. Ele vai pensar em termos de vamos ter paciência, vamos inspirar boas ideias nesse homem. Então, eles estão dominando o mais fraco, o indígena, tem trabalhadores dele que vivem como escravo, mas vamos com calma, porque a criação bota fé nisso daí. Deus não criou ninguém para ser o terrível, tá? Deus criou todo mundo para ser espírito de luz, tá? Então, a gente tem que ter ainda alguma paciência e nós, espíritas, temos que divulgar esse conhecimento do espiritismo, tá? Então, que está tudo interligado ao plano espiritual, que mesmo quem vive numa região dessa de campos, de plantações, tem espírito responsável ali para inspirar, para que aquele trabalhador consiga fazer aquela terra ter uma evolução também, tá? Vamos lá, o Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não virará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu
em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, o organismo algum poderá viver na Terra sem a sua substância. E, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Bom, então aqui uma aulinha de química. Tá? O ar que a gente respira, ele tem 75% de nitrogênio, 21% de oxigênio e uma porcariadazinha no meio aí, tá? Que é poeira, que é outras coisas, outros gases aí. Então, mesmo a gente consumindo tanto nitrogênio, nós não temos órgão no nosso corpo para absorver o nitrogênio. O nitrogênio é necessário para o nosso corpo, tá? Então, como cooperar? Por quê? Porque é necessário, então, o homem se alimentar do vegetal, do animal, para poder absorver o nitrogênio. O nitrogênio, a planta sabe retirar o nitrogênio do solo. E a planta só serve de alimento para o animal. Então, quando a gente está consumindo uma carne ou um vegetal, a gente está consumindo o nitrogênio necessário. Então, por isso que normalmente você tem que adubar o terreno, tá? Você tem muitos adubos nitrogenados. As plantas vão tirar o nitrogênio. Você, quando se alimentar daquela planta, você vai consumir o nitrogênio. Mas você tem que fazer a reposição, que é a adubação. Vamos continuar, que está interessante. Por enquanto... Não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis, operárias do orbe, conseguem retirá-la do solo, fixando a par o entendimento da vida em outros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto de terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam na essência senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. Então parece que o homem está em via de se transformar num ser que vai conseguir a sua alimentação sem se servir tanto dos vegetais e dos animais. Mas por enquanto, no estágio que nós estamos, não. O oxigênio, nós temos o pulmão que consegue absorver o oxigênio, mas o nitrogênio nós não temos. E ele fala aí que inclusive os espíritos não têm. Então ele fala que o pessoal lá em nosso lar, eles também precisam de uma alimentação, porque eles ainda também não conseguem conquistar o nitrogênio necessário. Então nós vimos lá em nosso lar, eles se alimentando de um caldo, sei lá como que é, do que é, não está bem explicado, do que é feito aquele caldo lá, mas eles também precisam então, porque ainda não tem essa capacidade de fixar o nitrogênio da natureza. E ele diz aí, se a gente conseguisse, espiritualmente a gente teria uma grande evolução, mas não está na hora ainda, tá? Então, o ser humano não é um projeto acabado, tá? Nós estamos nos transformando em alguma coisa que não vai precisar matar tanto animais e acabar com tanto vegetais para poder se alimentar no futuro, não. Vamos ver se ele dá mais alguma explicação aí.
E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregando em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era, uma era nova. Auxiliemo-los a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos de extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio de respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitirá-nos o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos. Auxiliemos sempre. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com essas palavras. Observemos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contentas. Os homens esperam também a nossa manifestação. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Bom, eu estou com uma chuva aqui que o meu telhado de zinco aqui está um barulhão, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Mas ele deu, então, um trailer de como vai ser a nossa evolução depois dessa transição planetária, tá? Essa parte do homem ridiculamente egoísta, que só pensa no lucro imediato, vai ter que ser mudado, tá? Então, esses matadouros, ele não diz aí que vai acabar o matadouro, ele diz que nós vamos continuar consumindo ainda os animais, mas vai ter um novo entendimento, que o homem não vai tratar os animais como uma fonte de lucro, ele vai ter uma cooperação, ele diz aí, né? E o homem, então, vai conseguir fazer uma agricultura, uma pecuária mais equilibrada, sem essa devastação que nós estamos fazendo, tá? Então, até as indústrias, né? Quando ela for usar as plantas para fazer a matéria-prima, vai ser tudo uma coisa mais equilibrada. Isso daí, então, é o que a espiritualidade espera de nós encarnados, depois dessa transição. Então, por que uma transição dessa? Por que uma pandemia? Por que tantas intempéries, terremotos, vulcões? Sinto muito, a gente vinha num passo que não estava dando resultado. E o nosso consumismo desenfreado atingiu um nível que era insuportável. A gente estava causando um desequilíbrio no planeta. Então, a gente está vendo que a gente não está sozinho no planeta. Tem uma equipe espiritual comandando. Você vê que numa região dessa de campo, numa região de uma estradinha secundária, tem espíritos responsáveis. Então, quando o abuso nosso se tornou tão extrapolado, que a natureza está reagindo, tá? Então, o planeta Terra, os espiritualistas chamam de Gaia. Gaia é um ser vivo. Então, um ser vivo que está sendo fustigado, como o burrinho foi fustigado, ele reage, ele dá uma patada, tá?
Então, é o que está acontecendo agora. Então, a psicosfera ficou tão carregada que vírus que nunca atingiram o homem passaram a atingir agora de uma forma pandêmica. Atingiu o mundo inteiro. Não foi uma região do planeta, foi o mundo inteiro que está passando por uma pandemia. Um castigo? Não, uma lição que nós provocamos e nós estamos colhendo o resultado. E nós vamos aprender, porque está previsto na criação que Deus fez o homem para o bem. Deus não fez o homem para ser um pervertido acumulador de riquezas. Deus fez o homem como um co-criador. Então o homem extrapolou, atingiu níveis insustentáveis. O planeta Gaia reagiu e nós estamos aprendendo uma lição. E a lição não está sendo fácil para todo mundo, não. É isso aí que eu penso. E vocês, o que acham? Minha parte já está bem esclarecido. Não tem nada a comentar, não. A gente sabia que o plano espiritual é 3 vezes superior ao plano carnal. Se nós estamos com 7 bilhões e meio de espíritos encarnados, tem pelo menos 21 bilhões de espíritos desencarnados. O que esses espíritos estão fazendo? Estão tudo lá dormindo no castelo lá que eles visitaram? Não, tem muitos deles trabalhando, tá? E qual que é o trabalho desses espíritos? Então, essa lição de hoje deu um bom exemplo para a gente, tá? Eles estão, então, assistindo encarnados que estão desesperados. Nós vimos na reunião lá na casa da Dona Isabel, um espírito desencarnado esperou à noite encontrar com uma filha que estava pensando em suicídio. E conversou com ela, e ela, quando acordar, não vai lembrar que encontrou com a avózinha dela. Mas a avózinha estava toda contente porque achava que ela abandonaria essas ideias de suicídio. E esses últimos capítulos que nós vimos, foi muito interessante, então, que a gente viu o que acontece nos campos, tá? Parece que é uma região de fazenda. Tem uma plantação de goiabas e de laranjas e de banana. E nós vimos aí vários espíritos trabalhando no campo. São espíritos humanos que, se preparando para uma próxima reencarnação, estão trabalhando junto com os espíritos elementais, harmonizando aquele campo, para que a produção daquela fazenda seja de um alimento saudável e tudo mais, tá? Então, fala aí da ambição desmedida. E nós estamos vendo isso hoje em dia. O homem desmatando para mineração, para ter lucro imediato. Isso daí provocou desequilíbrio também, tá? Então, nós vimos, o Sérgio comentou na semana passada, descongelou lá na Sibéria e bactérias e vírus que estavam lá do tempo dos animais pré-históricos, lá dos mamutes, estão atingindo a humanidade hoje em dia. Castigo? Não. Reequilíbrio, tá? A Terra, a Gaia, é um ser vivo. Então, como o burrinho, foi fustigado, vai dar o coice, tá? Bom, deu o horário. Alguém mais quer comentar alguma coisa?